Bom dia a todos nós. Hoje, dia 2 de abril, e o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos traz mais uma mensagem, principalmente nesse mundo em que a luta pelo poder e para uma parte ser maior do que a outra e outra ser maior do que uma parece ser inesgotável, mas está levando ao fracasso o projeto humano. Tanto é que a gente vê guerras entre países, conflitos internos entre os povos, concepções e visões de mundos que até hoje não trouxeram resultados para a população, de uma forma geral, poder crescer, ser feliz, viver bem. E nisso tudo nós precisamos compreender que entre todos esses males, o que tem confortado aqueles que procuram quando erram é compreender o amor de Deus, que não quer ninguém destruindo ninguém, que não quer ver um querendo ser melhor que o outro, mas que ensina a nós darmos ao outro justamente aquilo que nós queremos para a gente, que ensina a nós respeitarmos o Criador de tudo, acima de tudo, pois é o mínimo que podemos fazer para mantermos como filho o respeito divino. E vamos ver o que é que nos diz o Evangelho no dia de hoje. Esse que de geração por geração não depende de nossa vontade, mas simplesmente existe. Independente da igreja que você siga ou se não siga nenhuma, buscar conhecer a Deus é buscar o caminho com os valores corretos, a justiça correta para ser feliz, para construir os seus sonhos, as perspectivas, de forma a ser como uma pessoa que planta a sua lavoura em terras férteis, pois o mundo está cheio de terras improdutivas e que não tem trazido a bons frutos, a bons resultados àqueles que nessas fazem as suas plantações. E assim fala São João no Evangelho de hoje. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, aquelas pessoas diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz as Escrituras que o Messias será descendente de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-los, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não os trouxeram?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixares enganar? Por acaso algum dos chefes dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." Cada um voltou para a sua casa. E aí eu
vou buscar agora, por eu estar iniciando aí esse curso superior em Direito, eu vou começar pelas leis que fala aqui nesse evangelho de hoje. Veja que os sumos sacerdotes, que eram os sumos sacerdotes e doutores da lei da época, que eram os responsáveis por interpretar as escrituras, eram os primeiros a questionar Jesus. Jesus, em outras passagens, disse que não estava preocupado com a opinião daqueles que lhes perseguiria, mas que estava ali, pois estava sobre a palavra divina de Deus. E até o momento ninguém prova o contrário. Infelizmente, muitas guerras e a mal interpretação da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo já levou para muitos caos no meio da humanidade, construído por religiões, e isso é cabível pelo que eu sinto ainda hoje, de grandes traumas dentro, principalmente das universidades. Mas eu acredito que o debate ele deve vir do entendimento de Deus muito mais profundamente, não considerando as ações humanas em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, mas considerando os milhares e milhares de exemplos de vida, de transformação, sabe, da mensagem que é nos colocada, uma mensagem que só prega a justiça, qual a sociedade, como a sociedade deveria se organizar. Jesus ensinou tudo isso. Jesus nos ensinou a justiça divina, a respeitarmos o próximo, a querer o próximo, aquilo que nós queremos para nós. Qual é a outra forma de organização do homem, criada pelo homem, que propriamente prega essa forma de que devemos dar ao próximo aquilo que queremos para nós? Jesus nos ensinou a não julgar, pois somos também pecadores. E as nossas normas, elas estão, as nossas leis, elas são justas aos pontos de sabermos escolher bem quem deve interpretar essas leis e colocar a sua aplicação. Como é que nós vemos hoje a nossa justiça, a começar de Brasília, uma justiça viciada, onde o poder e o dinheiro é quem consegue, na maioria dos casos, em grande parte deles, controlar o resultado final de um julgamento. Isso aí não causa a sensação de segurança, não causa a sensação de cumprimento do dever da justiça. E Jesus nos ensinou justamente o contrário. Jesus nos ensinou a amar o próximo e não a conflitar o próximo, não a destruir o pensamento do próximo para sobrepor o meu pensamento, pois, inclusive, em uma passagem ele diz: se há 100 ovelhas e uma se perde, tem que ir atrás daquela que se perdeu. Pois se somos uma comunidade de países irmãos, por que querer destruir uns aos outros? Porque pensamos diferente? Por que não criar o consenso e normas e condições para que esse consenso ele seja colocado em prática, por mais que uma ou outra parte dessas não concordem, mas se for construído em conjunto pelos que concordam de um lado e concordam de outro, é sim possível evoluir, crescermos em consciência para mais essa situação, tendo em vista principalmente que a forma conflitante em que a sociedade se vem crescendo não tem gerado resultado, e sim guerras, e sim divisões. E aí a utilização da fraternidade, que Jesus também ensina, juntamente com o amor. Fraternidade é o eu ceder, que não quero tudo para mim, mas que também é possível dividir e ter junto com o próximo, né? São esses e tantos outros exemplos de um verdadeiro direito, sem falar na parte espiritual que nós temos da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. E considerarmos ainda que o bem e o mal ele se distingue e cada um é possível de senti-lo. A gente pode tomar essa base quando a gente faz alguma coisa errada, quando qualquer um. E no outro dia, quando você vai refletir, sente aquele peso na consciência, no coração,
Você sabe que a sua verdadeira essência, a sua verdade, ela está em fazer ações que lhe façam se sentir bem. E toda ação que lhe faz se sentir mal, ali não está a verdade, não está a sua essência, não está a sua felicidade. Portanto, um dos caminhos para vivermos bem é fazermos e sermos aquilo que nos faz se sentir bem. E como humanos que somos, o bem, o amor, a paz, a verdade, eles, quer nós queiramos ou não, eles estão dentro da gente como sensações de tranquilidade, de fortaleza e de bem, que nos dá as condições para fazer tudo o que nós precisamos e queremos a mais. Paramos, pensemos, busquemos compreender com mais profundidade ainda em vários outros aspectos possíveis e vamos chegar sempre a esses resultados, que é a presença de Deus em nossas vidas. E é um Deus que não importa o nome que a gente der, e não importa inclusive se a gente não crer nele, desde que haja com a verdade, com a justiça, com esses valores que nosso Jesus Cristo nos ensinou e que Deus já havia deixado para cada um de nós. Ele não está preocupado, acredito eu, no nome que nós nos damos ou se nós não damos nome nenhum. Mas ele é essa grande energia que quer a ordem, o amor, a paz, a boa sensação entre todos nós, o sentimento de estarmos nos caminhos certos e de nos corrigirmos quando erremos. E quando erremos, não devemos nos martirizar, pois o próprio Jesus já nos fala que é possível sim termos o perdão e que essa terra é uma terra de crescimento, de aprendizagem. Se nós já soubéssemos tudo, possivelmente nós não estaríamos mais aqui. Agora não é possível é nós continuarmos o erro. Outro cuidado muito grande que se fala na Bíblia, não tem a comprovação certa, mas está lá escrita, acredito que deve ser palavra realmente de Jesus, é que pecar contra ele, ele perdoa. Mas se pecar contra o Espírito Santo, a essência da criação, do amor de Deus, ou seja, pecar contra Deus, segundo ele, esse pecado não vai ser perdoado. O que vai acontecer eu não sei. De toda forma, independente dessa situação, nós queremos ser felizes e vivermos bem. E se assim for, nós não vamos cair nesses pecados, porque vamos respeitar Deus, vamos respeitar o princípio da existência, o princípio do direito ao próximo, o princípio de não querer o que não é meu, o princípio de não julgar porque também erro, o princípio de buscar a felicidade baseado no amor e na fraternidade, na construção coletiva. Se a sociedade conseguir testar essas formas, que já foi nos ensinado há tanto tempo, mas pouco colocar em prática de uma forma geral, tenho certeza que seremos todos felizes e encontraremos os caminhos certos. Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe grandemente.